Olá, eu sou a professora Suzana Luz, professora de redação, e venho comentar com vocês o tema número 4 da apostila do meu curso de redação. Olha, nós vamos falar nesse tema sobre a prevenção a infecções e doenças sexualmente transmissíveis no contexto brasileiro. Por que há uma pertinência em relação a essa temática? Só para vocês terem uma ideia, no último ano 2018, aumentou em 205% o número de pessoas aidéticas no estado de Mato Grosso. Ou seja, conforme consta no texto de apoio aí da nossa apostila, em 2007 eu tinha 76 casos da doença. Esse número em 2017 subiu para 764, aumentando assim, dando então essa proporção a pessoas que estão infectadas com o vírus HIV. Observem que existe aí por trás todo um pano de fundo que acaba desencadeando essa situação. Que pano de fundo é esse ao qual eu me refiro? Nós temos uma cultura muito permissiva, em que parece que amanhã não vai existir, não haverá um amanhã. Nós muitas vezes, com questões de saúde, nós adotamos aquela frase, vou pagar para ver, né, sem que haja realmente uma preocupação em como que vai se dar uma relação, principalmente de ordem tão íntima quanto é a relação sexual. Nós podemos descartar, inclusive, aquelas situações em que a pessoa, eu não sabia que se eu me relacionasse assim, sem usar uma camisinha, eu seria contaminado. A gente que é professor já ouviu cada coisa que talvez vocês não acreditem. Mas, por exemplo, eu já tive alunos de fazer o seguinte depoimento para mim. Isso eu não imaginava que eu ia pegar uma doença logo na primeira relação. Ora, se eu tenho uma relação com uma pessoa que está com uma determinada bactéria, com um vírus, com uma doença, não importa se para mim é a primeira relação, a 11ª, ou a 21ª, ou a 71ª, né? Importa que a pessoa vai estar doente e vai transmitir uma determinada doença para mim, uma infecção para mim, né? Então, nós temos toda essa cultura que eu já falei, né? Nós temos também pouca informação e, para piorar a situação, existem ainda aqueles que pregam que as escolas não devem orientar as práticas sexuais. Bem, esse é um ponto bem difícil de ser tocado pelo seguinte, quem é muito radical na questão diz assim, o professor não pode nem tocar no aspecto, mas não sei se é bem por aí. Eu gostaria que vocês que vão fazer esse tema de redação pesquisassem mais. O que alguns dizem é que não acha certo você doutrinar quanto à sua própria opção sexual. Agora, orientar como formas de prevenir que a pessoa se infecte, orientar como forma de prevenir que a pessoa não engravide se assim não quiser. Esse é o tipo de orientação sexual que já foi dada nas escolas há muito tempo e que, na minha humilde opinião, e quem sou eu, não sou dona da verdade, é algo que deve continuar acontecendo, exatamente nesse sentido, no sentido de orientar para uma prática em que os alunos, os estudantes, eles já estivessem, vamos dizer assim, sabendo dos riscos de uma vida sexual desregrada, em que cada um, a fila anda, né? Tem até esse slogan aí, e muitas vezes você não olha direito para quem é o próximo da fila. Bem, um outro aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse sentido, dessa temática, é que às vezes nós nos esquecemos. Esses dias atrás alguém me perguntou, mas ainda tem AIDS no Brasil? Cara, é claro que tem AIDS no Brasil, né? Mas muitas vezes falta um outdoor, falta um cartaz, falta uma propaganda dentro de uma revista, de um jornal que trate desses assuntos. Então aí é que vem as propostas interventivas, né? Uma proposta seria o Ministério da Saúde, tanto aquele que cuida do âmbito federal quanto do Estado,
Fazer panfletos esclarecedores, né? Permitir que haja mais distribuição desses materiais que possam orientar os jovens, pode ser por meio de panfletagem, pode ser por meio de uma cartinha que se manda para os pais, para orientá-los em como também orientar esse jovem. Às vezes se fala sobre a educação sexual dada pelos pais. No Brasil, a sexualidade ainda é muito reservada, existe muito tabu a respeito. Então, o interessante mesmo é que nós tenhamos quem eduque os pais a educar os filhos. Esse é um trabalho que tanto as igrejas, as ONGs, as escolas, as associações de bairro, os partidos políticos, todos eles podem ser colocados como agentes numa proposta interventiva de uma redação de Enem, como responsáveis por aqueles que devem agir. Aí a ação vai estar muito ligada à tese que você vai defender em seu texto. A tese da prevenção, a tese da maior divulgação, a tese de que nós devemos ser responsáveis com a nossa vida e com a nossa saúde, ao termos parceiros que nos sejam seguros, né? Parceiros que sejam pessoas confiáveis, que nós saibamos dialogar antes de fazer outras coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações e que vocês façam uma boa redação envolvendo essa temática. Um grande abraço, professora Suzana Luz, e até mais.